Bem-vindo ao Tour de Outubro e eu vou encher esta tina com belos vegetais que foram todos cultivados a partir de plantios tardios, alguns incrivelmente tardios, e é para te dar conhecimento e te inspirar a manter seu jardim cheio até o final da temporada. Os vegetais são um tipo de cobertura vegetal. Isso significa que eles estão captando luz solar, que é energia, carbono indo para o solo. Eles não só retiram do solo para crescer, mas também devolvem nutrientes, e o solo melhora quando mantido coberto com folhas. Tudo sem cavar, tudo cultivado com composto, sem adubos ou fertilizantes. E dê uma olhada em um vídeo recente que fiz aqui há apenas 2 semanas com Ben Van Hims, da Grove Edge. Está no canal deles e também temos uma cópia dele na playlist do meu canal, a playlist de composto, tudo sobre como fazer composto. Antes de começarmos, aviso que o dia do cultivo sem revolvimento será em 3 de novembro. Está bem perto. Hoje é 21 de outubro, então é impressionante como os dias passam rápido. O dia do cultivo sem revolvimento terá várias atividades. Confira meu site na seção de recursos gratuitos para mais detalhes. Você verá o dia do cultivo sem revolvimento 2025. Então, sem mais delongas, hora de fazer a colheita. E esses repolhos têm me surpreendido porque eu arrisquei. Eu nunca tinha plantado repolhos para o outono tão tarde assim. São repolhos para formar coração ou cabeça. É a variedade Goldmaker, uma variedade antiga e bem tradicional. Veja só. Então, isso foi semeado mais ou menos no meio, por volta do dia 20 de julho, e plantado aqui no dia 13 de agosto, depois das ervilhas. Então, sempre há um primeiro plantio. Quase tudo que você vai ver neste vídeo é um segundo plantio. Que colheita maravilhosa para menos de meio ano de crescimento. E eu mantive a cobertura porque na época em que plantamos ainda havia muitos besouros Lee. Esse tem sido um grande tema aqui este ano e eu sei que para muitos de vocês também, por causa do clima quente e seco, e o calor ajuda, então nós regamos elas com certeza. Então, tudo o que vocês vão ver começou com um pouco de rega nesse tempo seco. Não teve muita rega ultimamente porque tivemos a sorte de receber uma quantidade razoável, mas não excessiva, de chuva desde mais ou menos 26 de agosto, quando o tempo mudou. E aqui está outro exemplo. Não vou colher esses aqui porque são para mais tarde, mas esta é Endev, uma variedade chamada Diva que eu achei incrivelmente resistente nas condições do outono, vento, chuva, umidade e até escuridão. Eles foram plantados no dia 5 de setembro, então faz 7 semanas, e não tiveram nenhuma proteção. Se tivéssemos coelhos, precisaríamos proteger, mas não temos agora. Eles estão por aí e talvez precisem de proteção no inverno, mas busco o talo de inverno. Provavelmente, com uma cobertura e o esforço assim, eles não são tão conhecidos quanto mereciam ser, por causa da reputação de serem amargos. Eles não são tão amargos, sendo uma alternativa à alface no inverno. Aqui está uma diferença interessante entre dois. Aparentemente, dois tipos distintos de espinafre. Esta é minha semente segura de casa, Medania, semeada em 4 de agosto e plantada no solo em meados de agosto. Você percebe a variação que acredito ocorrer por ser de polinização aberta, com 1 ou 2 genes a mais se expressando em algumas plantas. Mas no geral, o que eu estou adorando nesse espinafre são as folhas enrugadas e elas estão realmente fazendo saladas lindas. Eu gosto delas na salada. É assim que colhemos, pegando só as folhas externas. Às vezes se soltam assim, então... Agora, rapidamente dá para pegar uma boa quantidade, mas à medida que vamos para os meses mais escuros, essas plantas vão sobreviver. Elas sobrevivem ao inverno, mas as folhas ficam menores, pois nos dias escuros não produzem folhas grandes. Então, as colheitas no inverno são bem pequenas, e essa que eu experimentei é uma variedade chamada Acádia. Na verdade, é um filme. Achei que seria interessante compará-la, e você pode ver que tem uma folha de formato diferente e é conhecida por ser resistente ao inverno. Vamos ver qual delas se sai melhor. E então, o estranho aqui em cima é... Comprei um pouco de medana só para comparar com a minha própria, e foi isso que estava rotulado como medania no pacote de sementes.
Você pode ver a diferença entre essa e a minha, que é muito mais verde escura, rapidamente uma das minhas próprias, segura em casa. Então, isso mostra, mais do que qualquer coisa, como se não for um híbrido, nem sempre é muito uniforme. Na verdade, é aí que esses Golden Acre me impressionaram, porque eles são muito. Claramente houve uma boa seleção de sementes acontecendo. E então tivemos uma variedade fantástica de abóboras, uma colheita de abóboras aqui. E assim que elas saíram da terra, plantei mostarda. Então, essa mostarda foi plantada no meio de setembro. É mostarda branca, Sanapizarba, para usar como adubo verde na sua cobertura de solo, mas você pode comer as pontas também. As pontas são basicamente as folhas da mostarda. São bem peludas, mas essas pontas a gente coloca às vezes em saladas e elas dão um toque especial. Mas as plantas vão morrer com a geada, essa é a ideia. Por isso eu quero, elas não são resistentes à geada, vão morrer no frio e os caules ficam na superfície, apodrecendo devagar durante o inverno e na primavera você tem um canteiro ótimo para semear ou plantar. Olha só esses couve-rabes, eles têm crescido até na última semana. É uma variedade chamada Norico F1, por isso a uniformidade, mas fiquei impressionado com a estabilidade também. Não estão rachando como couve-rabes costumam fazer. Eles foram plantados ao mesmo tempo que o repolho Golden Acre e também tiveram proteção, porque sem isso não teriam sobrevivido tão bem. Os pulgões estavam comendo todo o resto e a cobertura foi muito boa contra os pulgões. Tem um ou dois tipos diferentes, mas esse aqui nos nabos é feita de matéria vegetal e também é chamada de insectonet. Ainda está no primeiro ano de uso, então, por ser de matéria vegetal, não sabemos quanto tempo vai durar, mas está funcionando muito bem e as plantas adoram. Dá para ver os nabos, alguns bem grandes. O detalhe desses nabos é que quando ficam grandes nem sempre são tão macios. Esses eu recomendaria cozinhar e você também pode comer as folhas. Então, é um vegetal de ótimo custo-benefício. E esses foram plantados novamente no. Deixe-me pensar. Esses foram semeados meados de agosto e foram para o solo no final de agosto. Então, estão aqui há menos de 2 meses e, nesse tempo, você sabe, já colhemos uma quantidade enorme aqui. Temos colhido os de tamanho médio, que são os que meus clientes mais gostam, e vendendo-os com as folhas para que eles também possam usá-las. Certo. A cesta está enchendo bem rápido, muita coisa verde. É maravilhoso nessa época do ano. O mesmo vale para a couve. Então, a couve aqui foi plantada um pouco antes daquela ali em cima, que vamos ver daqui a pouco. É uma variedade chamada azul deslumbrante. Eu pego ela da Real Seeds e ela tende nessa época do ano a ficar com esse tipo de bolha. Eu não tenho muita certeza do que é isso, mas você vê como parece uma mancha amarela por cima, por baixo é bem mais dramático. Não parece tão bom, então eu coloco isso na pilha de compostagem e aí quando for colher a planta, veja, essa está boa. Você pode simplesmente tirar esse pequeno dano. Então, ao colher, você sempre trabalha de baixo para cima assim e vai subindo. E aí, em algum momento, você decide parar. Acho que essa é uma boa quantidade de folhas para deixar. Você até poderia colher mais, mas ela vai crescer mais devagar depois. Nós colhemos essas pela última vez há cerca de 2 semanas, então isso é o resultado de 2 semanas de uma planta de couve. É a melhor época do ano para elas. Um outono ameno, com clima úmido. Agora estamos chegando a alguns plantios para a próxima primavera. Então a questão é que sempre pensamos adiante e quero que essas cebolinhas fiquem pequenas no inverno. Elas vão sobreviver melhor. Na verdade, eu não tinha sementes suficientes, por isso, caso contrário, eu teria mais cebolas em um tufo. São tufos de sementes múltiplas. Foram semeadas em 1º e plantadas aqui em 19 de setembro. Então isso foi há mais ou menos um mês e precisamos fazer um pouco de capina. Aquilo é ranúnculo, erva daninha comum de dona de casa. Ali atrás tem um cardo.
Nessa fase, as ervas daninhas saem com bastante facilidade e precisam ser removidas, provavelmente mais uma capina, e aí vai ficar bom para o inverno. Vou manter a cobertura, pois no inverno podem surgir mais coelhos e eles gostam de cebolinhas e repolhos. Essa cobertura vai ficar durante todo o inverno e essas plantas estão com uma aparência muito promissora. Ah, essa cobertura ela é bem grossa e pode até impedir que a chuva entre, não? O que não é o ideal, mas é incrivelmente eficaz contra pulgões. Chama-se Thermocrop e esses são repolhos para a próxima primavera. Então espero que eles possam ser colhidos em abril ou algo assim. De novo, precisamos fazer um pouco de capina. Para mim, isso é bastante mato, mas tudo bem, estamos conseguindo acompanhar. Então tem uma terceira cobertura aqui. Todas essas três foram plantadas no solo ao mesmo tempo, em 19 de setembro. E você vê como os nabos estão muito maiores, só porque eles são muito bons, crescem muito rápido. É a variedade Tóquio. E, olha só. Ah, não, desculpa, achei que fosse um nabo, né, mas ainda não estão prontos. Foi meio que uma aposta, quero dizer. Assim que eu encontro as melhores datas, tentando coisas e vendo o que funciona e o que não funciona, mas se o clima se mantiver na média em novembro, estes podem ser colhidos em dezembro, quando as folhas verdes serão muito valiosas. As duas próximas camas eram de alho, então o alho foi colhido na terceira semana de junho, e essas couves foram plantadas em 25 de junho, enquanto nessa cama, no dia 30 de junho, transplantamos alguns feijões franceses, então havia 3 fileiras de feijões franceses. Semeamos um pouco de couve. Então a couve foi crescendo devagar, enquanto os feijões franceses estavam produzindo. Tivemos feijões franceses fantásticos aqui. Você pode ver como colhemos a acelga. Novamente, retirando as folhas externas, veja essas cores. Essas sementes foram salvas em casa e tenho muito orgulho disso. Ao salvar suas sementes de acelga, você pode escolher e favorecer as plantas com as cores desejadas. E as que eu sempre tiro são as brancas, porque elas tendem a ser geneticamente as mais fortes e acabam dominando o crescimento das outras plantas. Tem uma branca ali sozinha, então deixei. Então, você pode se divertir com isso. Mas, filho, leva 2 anos para guardar sementes de criança. Certo, é ótimo para dar um pouco de cor, não é? Vou colocar isso no meio. Isso vai me iluminar o padrão ali. E também temos um belo toque de cor aqui. Agora isso é intrigante, porque é algo que eu não tinha tentado antes. Semear as cenouras em um canteiro elevado. Acho que não está alto o bastante. Se eu tivesse achado mais madeira e tempo, teria colocado mais, parafusado para cima, para impedir a entrada da mosca da cenoura. Então, o que eu vou fazer é colher algumas e vamos ver quantas moscas da cenoura existem. Espero que não seja demais. As cenouras estão crescendo muito bem. Então, estamos indo bem nesse sentido. Essa horta tinha, para dizer alho poró, mas não podia ser porque era a época errada. Batatas, claro. Essa era a horta de batatas. Colhidas bem no final de junho e logo em seguida cenouras semeadas bem tarde mesmo, por volta de 5 de julho. E o que eu vou fazer às vezes você colhe cenouras assim e acha que elas estão boas, sem nenhum dano. Mas o jeito de conferir é lavando elas. Então vamos ver o que acontece. Às vezes você faz isso e tem aquela terrível constatação de que, afinal, onde está a mosca da cenoura aí? Estou vendo um pouco. A questão com a mosca da cenoura é que você pode estar em uma parte do país ou do mundo onde elas realmente não aparecem muito. E se for o caso, aproveite. Por aqui há muitas cenouras e pastinacas selvagens crescendo nas cercas vivas. E por mais bonito que pareça, isso significa que há um reservatório das moscas. E elas vêm para o jardim, põem seus ovos, e então as pequenas larvas comem a cenoura. E é isso que acontece.
Então há um pouco de dano. É isso. Esse é um pequeno túnel feito por uma larva que ainda está lá dentro. E isso está dizendo, provavelmente vale a pena colher essas antes de muito tempo, antes que muitas outras sofram. Mas dito isso, essas duas aqui, na verdade, impressionante, elas estão boas. Muitos já sabem, mas essas folhas podem ser comidas e rendem um pesto delicioso. Então tem muita comida aí. Quando as cenouras dão certo, são um vegetal fácil, mas nem sempre isso acontece. Às vezes nem brotam ou as lesmas comem. Mas você sabe, toda essa comida de apenas 3 sementes de cenoura em menos de meio ano depois das batatas. Bem, eu aceito isso. Então isso está começando a parecer realmente bastante abundante. Tudo lindamente em túnel. Certo, o que vem agora? Temos algumas chicórias aqui. Não vou colher essas agora, mas vou colher uma em 1 minuto. Quero mostrar esses espinafres para vocês. Algo que nunca tentei antes. Achei que valia a pena tentar. Tínhamos a fileira de aspargos que Adam cortou com a foice semana passada, depois passou o cortador e agora tudo está na pilha de compostagem com as folhas amarelando. Frutas no chão são bagas de aspargo. Elas provavelmente vão crescer e surgirão mudas de aspargo que precisarão ser removidas para evitar uma floresta de aspargos finos, o que não é o ideal. Mas no dia 5 de setembro transplantamos espinafre ali, mudas de 3 semanas. Novamente, usei sementes Medania que salvei em casa e, uau, tudo o que posso dizer é que está parecendo bem forte, mesmo tendo ficado sombreado pelo aspargo por um bom tempo. Solo seco também. Mas provavelmente podemos no final do inverno. Se elas sobreviverem, o que deve ocorrer, salvo exceção, colocaremos uma cobertura e teremos bastante espinafre antes dos aspargos crescerem. Então isso pode ser uma boa sobreposição. As selgas produzem o ano todo. O segredo é não semear cedo demais na próxima primavera. Lembre-se. Então essas foram semeadas por volta de 20 de maio, foram para o solo, 20 de abril, foram para o solo em 9 de maio, novamente com a cobertura por cima. Enquanto as alfaces, nós já colhemos essas há 7 semanas. E elas foram semeadas em 22 de julho. Foram para o solo em 8 de agosto. Veja como estão saudáveis. Mesmo para essa época do ano, 21 de outubro agora, está chegando a época em que ficamos com menos de 10 horas de luz do dia entre o nascer e o pôr do sol. Isso pode realmente alterar a dinâmica do crescimento. Isso tira a energia das folhas e elas começam a ficar finas e fracas. E mesmo com esses aipos, que de tudo o que estamos vendo aqui, esse é um plantio de estação principal. Então não está seguindo nada. Foi plantado no solo em 28 de abril. Então o aipo rábano leva muito tempo e você precisa dar a eles esse tempo para esse crescimento incrível. E as folhas deles estão começando a descolorir um pouco e a apresentar essas manchas, até mesmo em algumas das folhas mais novas, como você pode ver ali. Potencialmente, isso é uma doença chamada septoriose, que se permanecer úmida pode ser séria. E se isso acontecesse muito, eu colheria todos para armazenar. No momento, eles ainda estão crescendo, então estou deixando eles lá. Praticamente tudo isso, se você fosse fazer um caldo, uau, isso é valioso. Dá um sabor incrível para um caldo, então vou só deixar o fogão deles aqui embaixo, não vou trazê-los para dentro. O que eu quero fazer, na verdade, pessoal, é colher esse aipo rábano para mostrar como isso funciona e como ele é. Você vê como eles ficam expostos? Se você empurrar um pouco para trás, pode cortar essas raízes, que são muitas, e verá que não é difícil colhê-las. Cortando assim, e toda essa raiz que você pode ver agora no chão ou no solo, eu estou deixando lá, e isso vai apodrecer e sumir até fevereiro ou março, ou quando for. Então isso está adicionando matéria orgânica ao solo e, assim, além de colher, nós também enriquecemos o solo. Este deve pesar uns 2 quilos. Isso é muita comida novamente e o espaçamento não é tão próximo nem tão distante. Tem, uau, provavelmente mais de 100 quilos de aipo rábano só nesse canteiro. Absolutamente fantástico.
E o interessante do aipo rábano é que, embora pareça com aipo, não é igual ao aipo, pois percebo que se eu não regar demais no verão, ele na verdade se desenvolve melhor assim. Então segure a mão na rega durante o verão, dê água suficiente só para ajudar a planta a passar e começamos a regar bastante por volta de meados de agosto, quando ela pode começar a ficar bem estressada. Então, meu caminhão não é grande o suficiente. Uau! Ah, tem outra coisa aqui. Temos rabanete mule. Agora, isso aqui é um fracasso. Isso pode animar quem acha que tudo funciona aqui, mas não é verdade. Eu também tive fracassos e estou intrigado com isso porque não tenho muita certeza do que está acontecendo. Os caules das folhas estão pretos e apodrecendo, indicando possível infecção bacteriana. Quero dizer, olha só isso aqui, um belo mule, mas onde essa folha está apoiada nele, está tudo começando a apodrecer e eu vou puxar um dos melhores, por que não? E essas folhas não são tão boas para comer, sabe, como todas as folhas de rabanete, elas podem ser bem ásperas. Vou deixar um como você quer, e isso é o que tem me incomodado um pouco. Uau! Ah, bom, estou aliviado que saiu. Na verdade, achei que fosse quebrar, mas eles estão bifurcando ali. Elas foram transplantadas, então acho que no próximo ano vou tentar semear direto. Isso é um pouco frustrante. É muito difícil limpar essas e, sabe, você teria uma bela raiz branca única se tivesse sido semeada direto. Então, a partir de um transplante, essas foram semeadas bem tarde, quase no final de julho, transplantadas aqui no começo de agosto, com apenas 2 semanas de idade como mudinhas e com uma cobertura de tela por cima. Mas tivemos uma grande quantidade desse apodrecimento. A maioria dos espaços vazios aqui são de plantas que removemos para a pilha de compostagem. Então isso não foi um sucesso e elas foram plantadas no solo depois das ervilhas. Então isso foi bom. É uma boa segunda plantação, se você conseguir. Então o Moody's é um tipo de rabanete de inverno. Na verdade, não cozinho, mas sei que poderia comê-los crus, como a deliciosa endívia crespa de salada. E essas foram plantadas no solo por volta do meio de agosto, então, você sabe, bem mais tarde do que a alface. Realmente, e de novo, resistente ao tempo frio, você pode ver como temos cortado essas plantas. Normalmente, eu colho as folhas externas e fizemos algumas colheitas dessas folhas externas, mas agora estamos achando mais rápido e viável pegar as folhas mais bonitas do meio e cortá-las. Se você cortar muito baixo, elas não vão crescer de novo, mas ainda há tempo para algum crescimento, então estou cortando mais ou menos aqui. E se você olhar de perto no meio, pode ver que há folhinhas novas, e se você seguir a linha de volta, essas foram colhidas há alguns dias e talvez há uma semana, você pode ver como elas começam a crescer de novo, mesmo nessa época do ano, embora não vá durar muito mais, para conseguir folhas de boa qualidade assim. Mas, se você olhar para o coração de uma endívia, é uma coisa linda. Vou deixar minha faca aqui porque você tem essas folhas branqueadas lindas e uma lesma, sabe? Isso é realmente vegetal cultivado em casa, de forma orgânica. Você espera encontrar isso e eu certamente prefiro isso do que qualquer resíduo químico. Então, eu não uso nenhum veneno para lesmas aqui e esse tipo de coisa pode acontecer no outono. Você tem um pouco de descoloração nas folhas externas assim e começa a apodrecer um pouco, mas na maioria das vezes é uma folha muito boa. Vou deixar assim porque fica mais bonito. E podemos passar direto para colher uma radicchio rapidamente, né? Então eu fiz um vídeo curto sobre elas. Elas são lindamente simples. Essas foram plantadas mais tarde, indo para o solo no fim de agosto, após a semeadura em 10 de agosto. Fiz isso de propósito para não amadurecerem todas juntas, e quando fecham assim, ambas estão bem firmes. Então se eu colher essa aqui, você pode ver que ela está bem verde por fora. E vou cortar a raiz de baixo porque quero arrancá-la um pouco. Belas minhocas dentro e de qualquer forma elas voltam a crescer. Sabe, talvez você queira isso, ou talvez não. Essas foram para o solo depois das ervilhas, então tivemos uma safra fantástica de ervilhas aqui na primavera.
Você pode ver que conforme chegamos ao meio, a cor fica mais escura e as folhas ficam simplesmente lindas, mais tenras e levemente branqueadas. Talos brancos lindos e você pode assar eles. Eles ficam muito saborosos assim. Corte-os em quartos, adicione um pouco de óleo e asse ou coloque na salada, como preferir, entre as opções disponíveis. Só vai ficando melhor. Aí você tem a beterraba gigante ali. Eles plantados no início de maio após a semeadura em 20 de abril. É Shogie, na verdade, aquelas listradas lindas. E de novo eu postei uma foto sobre elas. Dê uma olhada e eu tenho feito degustações com as pessoas, cortando elas, e elas são macias, são incrivelmente macias. Bem, aqui temos um plantio muito mais tardio. Aliás, caso você esteja se perguntando, isso não são ervas daninhas, fico feliz em dizer que é a alface lounge, que foi semeada a lanço, então é corn salad. E isso pode render uma boa salada de inverno, bem tarde no inverno, quando será realmente valiosa. E foi simplesmente semeada no composto caseiro, que felizmente não tem muitas sementes de ervas daninhas. Bem, isso aqui é algo que eu realmente nunca cultivei antes, então estou intrigado, fiquei intrigado com a descrição. Chama-se collard. O que é collard? Bem, pelo que vejo, é um tipo de repolho de folha, então a colheita é essa. Os talos também, se você quiser, e isso deve ser bem macio. Essa é a primeira colheita e elas não estão no solo há muito tempo. Eu tiraria essas folhas ao fazer a primeira foto, as folhas mais velhas na parte de baixo, você só fica com as limpas ali. Eu volto depois e tudo isso vai para o composto, né? Você sabe, pode até ir até esse tamanho, sabe? Quanto menor você pega, mais tempo leva para crescer de novo, mas folhas verdes lindas, sabe, com alto valor nutricional, e elas eram transplantadas aqui, deixa eu pensar, foi há cerca de 5 semanas, então foi em meados de setembro, de uma semeadura no final de agosto, collard, e essa se chama evergreen. Então ela deve resistir ao inverno e a cobertura vai ficar para proteger principalmente contra os pombos. E eu espero aproveitar essas folhas como folhas de primavera na próxima estação. Então, novamente, temos possibilidades de longo prazo com essas folhas maravilhosas. Eu só estou olhando para ver quantas colheitas mais vamos conseguir. Na verdade, ainda tem mais algumas. Uma chicória plantada depois das batatas, estamos colhendo elas agora. Alho poró plantado depois da rúcula selvagem. E entre os alhos porós, pedi ao Adam para semear favas há quase 2 meses. Elas demoram muito para crescer. E a ideia é que a geada as mate, pois crescem demais enquanto os alhos porós prosperam, espero. Em todo o espaço disponível, os alhos porós são protegidos contra a larva minadora. Temos também um pouco de alface de cordeiro, dá até para colher algumas, principalmente onde estão mais densas. Eu nunca cheguei a fazer isso, deveria ter passado a enxada para desbastar um pouco, mas esse é o terceiro plantio do ano, então é preciso cortar, mas não muito baixo, para não ter muita matéria decomposta na folha. Não é fácil colher isso de um jeito limpo, mas dá para ver que está bem bonito e você pode continuar colhendo durante todo o inverno. E elas têm um sabor de nozes maravilhoso, as alfaces de cordeiro. Então elas foram semeadas entre as alfaces, havia alface ali, e a alface veio depois das cebolas de inverno. E nós colocamos um pouco de composto novo para as alfaces, então para a maioria do que você viu, nós não colocamos composto novo. Você não precisa fazer isso no verão, se já tiver colocado uma boa quantidade no outono anterior ou no final do outono. Agora começamos a pôr composto nas camas vazias, mas poucas estão assim. O que eu não apontei foi ali no meio, bem desse lado da couve, e ali tem alho plantado. Depois do alho, colocamos o composto do ano por cima, e tem cerca de 1 polegada ou 2,5 cm. Essas couves de Bruxelas não estão com a melhor aparência agora. Foram plantadas um pouco tarde para mim, sendo semeadas só no final de maio. Foram plantadas aqui no dia 12 de junho e é uma variedade chamada Trafalgar, que na verdade não é para ser colhida agora.
Então, se você está cultivando couves de Bruxelas, verifique os detalhes que estão no pacote de sementes ou no catálogo para ter certeza de que está colhendo na época certa. Eu só estou colhendo algumas para mostrar o que tem aqui e isso vai incentivar alguns de vocês. Eu entendo porque perguntam como não tenho pulgões. Bem, aí estão eles. Às vezes você encontra. Esses são os pulgões cinzentos que aparecem bastante nas couves de Bruxelas. Bem, muitas brássicas nesta época, mas para mim isso indica estresse na planta. Talvez tenha faltado água no início, além de ainda não ser o tempo ideal. Ah, Deus, tem muitos ali. Ok. Esses eu não vou colocar no metro porque precisariam de uma boa lavada. Não, sim, eles estão aí, interessante. Talvez eu pudesse ter colocado um pouco mais de composto aqui. Essas favas tiraram muito do solo, principalmente a umidade. E essas têm sofrido um pouco com falta de umidade o ano todo, porque tem sido difícil regar o suficiente. Vou terminar com outro vegetal estressado. Nem tudo é perfeição. Ah, lagartas, olha isso, mesmo tendo uma cobertura de tela. E nós realmente encontramos uma mais cedo, né? Eu não coloquei, ela sumiu. Mas é isso. Isso é comum com a selga chinesa, especialmente a variedade Wongbok. Então, a maneira como eu colho essas é empurrando para fora, tirando a raiz, e aí eu corto bem aqui, provavelmente mais ou menos aqui. Talvez eu tenha cortado um pouco baixo, né? Porque a maioria dessas folhas você provavelmente não vai querer comer, estão bem uniformes, mas como você pode ver, à medida que chegamos ao meio, a folha é bem característica. O velho Wongbok. Na verdade, isso não está ruim. O que pode ser frustrante é se uma lagarta entrar bem no centro, e nós já pulverizamos isso com Bacillus thuringiensis umas 4 vezes, provavelmente, e mesmo através da tela isso pode funcionar. Vamos mostrar rapidamente uma variedade diferente. Então, com a selga chinesa, você tem uma gama fantástica de possibilidades, e essa aqui, o nome me fugiu da cabeça. É uma Fun Wongbok, não é uma Fun, mas olha só. Um coração lindo, muito mais firme. E praticamente tudo isso é realmente comestível e saboroso. Você pode comer agora ou fazer um kimchi incrível. Então vou colocar esses aqui na cesta e olha como ela está cheia. Quase não dá mais para ver o repolho original que eu colhi lá no começo. Mas sempre faça algo assim e talvez isso. Aqui está. Espero que tenha gostado do tour. Lembre-se, dia sem escavação, 3 de novembro. Ah, sim, fique animado no verão. Continue semeando, continue plantando. Com o método sem escavação, você não precisa rotacionar, pelo menos é o que eu percebo depois de muitas décadas. Isso significa que você pode simplesmente ir preenchendo os espaços, como eu fiz aqui. Meus espaços são bem grandes, porque isso aqui é uma horta comercial e pode ter áreas grandes de uma vez, mas você pode ter apenas pequenos espaços. Você pode aplicar o mesmo princípio e se divertir com essas semeaduras sucessivas.